Oi, pastor Ramon, tudo bem? Amém, tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu vivo nos Estados Unidos, você viveu nos Estados Unidos e você sabe qual é a realidade da igreja brasileira nos Estados Unidos. Para que, visto que você já está vivendo aqui 5 anos no Nordeste, vendo essa miséria que existe no Nordeste, mas que são pessoas que são descobertas, pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor hoje, qual seria o verdadeiro investimento da igreja brasileira nos Estados Unidos para que essas pessoas venham a conhecer o Evangelho? Será que aquele que está nos Estados Unidos, o brasileiro que está nos Estados Unidos, ele conhecendo Jesus Cristo como seu Salvador, ele investiria fora dos Estados Unidos ou investiria realmente nos Estados Unidos? Isso é, ele investiria em missões transculturais, no caso do Brasil, não é uma missão transcultural, e sim uma missão porque a gente fala o mesmo idioma. Mas existe grande necessidade igual à África, aqui no Nordeste do Brasil, como você tem visto. Qual seria a posição da liderança da igreja brasileira hoje, referente ao Nordeste do Brasil, onde você está atuando com 5 anos, mais ou menos 5 anos? Irmãos, nesse tempo que eu tenho vivido aqui, tenho experimentado aqui, conhecendo a realidade dos Estados Unidos e conhecendo a realidade daqui, eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela pode fazer muito mais do que ela tem feito. O nosso grande problema é que a gente tem direcionado os recursos da maneira errada. Então, qual é o valor que nós temos dado numa alma? Qual é o conforto que a gente tem dado para uma alma? Qual é o nosso objetivo? É confortar as pessoas ou é ganhar almas e enviá-las para o céu? Aqui no Nordeste, com muito pouco a gente consegue fazer a diferença. Imagine uma pessoa que sustenta a igreja por um mês com R$ 80 por mês. Para você montar uma igreja aqui, não é difícil. A gente utiliza uma caixa de som, custa R$ 1.000, a gente paga um aluguel que é R$ 80. Então, com tão pouco, a gente pode fazer uma grande diferença e de encontro às pessoas que realmente estão com necessidade. E são pessoas que estão endemoniadas, possessas, pessoas que creem nos seus ídolos, pessoas que frequentam um centro de macumba, e com algo tão pouco a gente pode fazer a diferença. Então eu creio que se a gente direcionasse o nosso recurso de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais abrangente e de uma maneira que conseguisse atingir a alma da pessoa, seria muito mais produtivo. Nós precisamos evangelizar todo mundo, sim, mas nós como brasileiros, nós não podemos esquecer dos nossos nativos que estão aqui, que estão perecendo. Não adianta a gente querer ganhar os de fora e estar perdendo os domésticos da fé, está perdendo aqueles que é da nossa própria nação, que é do nosso povo, que também perece. Por incrível que pareça, existem pessoas aqui no Nordeste que não ouvem falar de Jesus. Existem cantos aqui que a energia chegou há 6 anos atrás. Existem lugares aqui que as pessoas estão desmaiando de fome. Existem lugares aqui que quando a pessoa toma água de rio, como eles dizem, ele se alegra por um copo de água cristalina. E nós, como igreja do Senhor, com tão pouco, nós não estamos falando de milhões, mas a gente está falando de tão pouco a gente poder fazer uma grande diferença e de encontro. Então, esse é o momento da gente fazer a diferença aqui com o povo no Nordeste, no nome de Jesus. E referente às crianças de 3 a 6 anos, onde você está trabalhando mais no caráter deles, qual está sendo o resultado disso, referente ao crescimento dessa criança, quando ela vai para casa, quando ela ensina aos pais o que tem que fazer, higiene e essas coisas, oração inclusive? Olha só, com o objetivo da criança, da creche, nós queremos quebrar a idolatria na vida dessas crianças. Essas crianças estão arraigadas na idolatria. Jesus Cristo disse assim: deixai vir a mim os pequeninos. Então a mãe já consagra essa criança desde o ventre, chamando ela do nome de um santo, Cosme, Damião e todos os outros que tem. Mas o intuito da mãe é consagrar essa criança a uma entidade. Então, com a creche nós conseguimos quebrar a idolatria. Então nós estamos formando crianças hoje que num futuro a médio prazo, daqui a 10, 12 anos, essas crianças não sabem o que é idolatria. Ainda que elas convivem com os idólatras, elas têm experimentado o poder de Deus. Então a creche ela é de fundamental importância. É um trabalho a médio e longo prazo, mas é um trabalho que alcança objetivos certeiros. E com isso, com esse trabalho a longo prazo,
médio e longo prazo, a gente consegue atingir o nosso objetivo a curto prazo, que são trazer os pais dessas crianças para a igreja. Muitas vezes o pai, ele não quer vir na igreja, mas ele quer o melhor para o seu filho e ele envia o seu filho para a creche. E o nosso trabalho é, durante a semana, trabalhar com as crianças em dança, em teatro, em encenação, e essas crianças convidarem os pais para que no domingo eles vejam essa encenação, vejam essa dança. E aí é o momento em que nós pregamos a palavra do Senhor. Então, a estratégia que Deus tem nos dado para alcançar a médio e longo prazo as crianças e a curto prazo os pais que estão depressivos, mal amados, mal-humorados, ignorantes por não conhecer o Evangelho do Senhor. Você acha que a igreja brasileira está devendo ao Nordeste? A igreja brasileira aqui, ela poderia fazer muito mais pelo Brasil, né? Ela poderia conseguir atingir muito mais os nordestinos, os ribeirinhos. Com tão pouco ela pode fazer a grande diferença. Inclusive os índios, né? Os índios. Nós temos ali na Baixada Chavantina, Mato Grosso, 17 tribos indígenas que estão sendo evangelizadas, e junto naquele contexto ali tem mais 10 tribos indígenas que ainda não foram alcançadas. A questão é que nós precisamos ter um desprendimento do nosso coração e entender que nós estamos aqui na Terra e que na verdade nós somos seres que nós estamos tendo uma experiência humana, mas que na verdade nós somos um ser espiritual. Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então nós estamos de passagem aqui na Terra e não nos podemos apegar tanto a essas coisas. A vida com qualidade que Jesus tem para nós, a vida abundante que o Senhor tem para nós, é saber que nós estamos aqui na terra de passagem, mas que estamos a caminho da eternidade. E precisamos levar essas pessoas também. Não podemos esquecer dos perdidos, dos desorientados, dos ignorantes espirituais, dos cegos. A gente precisa ir de encontro com esse povo.